Olá, meu amigo e amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje mais um encontro especial em função dos acontecimentos extraordinários e importantes que estão se dando aqui no Brasil. Quando isso acontece, eu venho aqui bater um papo com vocês, sem prejuízo do encontro que sempre faço às 5h30 da tarde aqui no nosso Portal do José. Estamos a 73 dias das nossas eleições presidenciais. E eu, quando resolvi fazer essa contagem regressiva aqui com vocês, não foi por acaso. Foi em função de analisar a realidade econômica, a realidade política, os atores nacionais, os atores internacionais, o que está acontecendo fora do nosso país, a história, analisando também as forças internas, as forças institucionais, os grupos institucionais, enfim. Ao analisar tudo isso, dava para a gente prever que o Bolsonaro chegaria até essas eleições extremamente desgastado e com chances mínimas de se reeleger, por mais que ele ainda tenha muito apoio e omissão dos grandes veículos de comunicação que lhe ajudam nessa empreitada. Mas os últimos acontecimentos estão depondo cada vez mais contra o presidente da República, fazendo com que muitas pessoas enxerguem que no desespero ele vai tentar algum tipo de atitude extremada de um golpe. Mas será possível que ainda exista algum tipo de condição para uma patuscada como essa? Pois bem, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos que estão se dando no Brasil, mas antes de mais nada, você que está chegando agora no nosso portal, te convido a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, venha participar aqui dos nossos papos todos os dias no nosso chat, às 5h30 da tarde aqui no nosso portal. Dê o seu joinha, mande seus comentários para cá e vamos seguir em frente. Gente, dentro dessa perspectiva que eu traço aqui com vocês, eu fiz aqui alguns vídeos comentando algumas hipóteses do que poderia acontecer com o Bolsonaro desde há 2 semanas atrás, quando ele fez uma live e anunciou que faria uma reunião com embaixadores. Aí eu publiquei um vídeo no dia seguinte dizendo: inacreditável, isso é crime. Advertindo que se ele fizesse isso mesmo, ele estaria cometendo crime eleitoral, crime de responsabilidade, crime contra a Constituição Federal, crime comum, enfim, um rosário de crimes. E não é que ele foi levando a cabo essa história e fez mesmo essa reunião, porque a gente sempre coloca uma interrogação, porque o Bolsonaro ele fala muito, ele é muito bravateiro e acaba não fazendo as coisas, mas nesse caso ele fez. E aí eu fiz uma trilogia com 3 vídeos, trilogia com 3 é ótimo, né? Eu fiz 3 vídeos aqui. Amanhã ele vai acabar com ele, dizendo que se ele fizesse, o desdobramento seria o que está acontecendo agora. Depois eu falei no dia da reunião e depois fiz uma avaliação no dia seguinte. E hoje a gente está tendo mais desdobramentos que confirmam o isolamento do Bolsonaro de uma forma muito radical, gente. Porque percebam, até o momento nenhuma instituição conestou, assinou junto com o Bolsonaro, nessa encenação fajuta que ele fez contra o sistema eleitoral brasileiro, contra as nossas instituições, um comportamento de lesa pátria, um comportamento de traição nacional. Foi isso que Bolsonaro fez, é essa interpretação que todas as pessoas que estão se pronunciando estão fazendo agora, em maior ou menor grau, em situação mais grave ou menos grave, mas todas as instituições estão se pronunciando. Os únicos 2 que ainda não se pronunciaram foi o senhor Augusto Aras, da PGR. Muitas pessoas analisam que esse comportamento omissivo dele de proteger o presidente da República visa conseguir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ou seja, seria uma espécie de corrupção anunciada, corrupção moral, né, no português claro, porque o que justifica alguém ser tão omissivo? E também o senhor Arthur Lira, chefe do orçamento, um inexpressivo político das Alagoas que chegou até a presidência da Câmara Federal por ter sido braço direito do Eduardo Cunha. Então a gente percebe quem é essa figura, que está caladinho diante de todas essas patuscadas pré-golpistas, anunciando algum tipo de golpe aqui no Brasil. Pois bem, e aí o editorial hoje do Estado de São Paulo, que não é pouca coisa, porque representa grupos industriais, representa grupos econômicos do Estado de São Paulo, então eles fizeram um editorial muito pesado aqui. Bolsonaro desonra o Brasil. Novo ataque de Bolsonaro ao sistema eleitoral é gravíssimo. MP, Judiciário, partidos e sociedade precisam mostrar que o Brasil, apesar de Bolsonaro, não é uma republiqueta. Em dado momento, o editorial diz: Jair Bolsonaro ratificou que não tem nenhum limite. Se chegar à conclusão que avacalhar o país perante toda a comunidade internacional pode render-lhe algum benefício, eleitoral, golpista, o que quer que seja, ele o faz sem pestanejar. Não há razão pública ou consideração sobre a imagem do país capaz de detê-lo. Não há nem sequer resquício de vergonha pessoal. Ou seja, eles estão dizendo aqui
que o presidente do nosso país é uma pessoa que não tem vergonha na cara. Isso é pouca coisa? Pois bem, então vocês interpretem. E agora vamos aqui algumas análises aqui desse encontro, né? Tem uma coluna aqui hoje muito interessante que eu estou vendo, é do Ricardo Couto, isso aí. Ele está dizendo o seguinte: está explicado o vexame do Alvorada. Generais montaram o teatro do capitão. Bom, só pode ter sido o Pazuello, o general Heleno, o Braga Neto, que montaram essa patuscada aqui, né? Alguém que era inexpressivo dentro das Forças Armadas, alguém que está se prestando, ou grupos, né, que estão se prestando ali a serem lacaios, office boys, serviçais, capachos de Paulo Guedes na entrega do nosso país, que montaram essa cortina de fumaça. Porque ninguém com o mínimo juízo apoiaria esse tipo de atitude do Bolsonaro, que é uma coisa absolutamente surreal. Ninguém acreditou que ele pudesse fazer esse tipo de situação. As Forças Armadas, minimamente, os comandantes das forças devem ter escutado ali alguns conselhos dentro do meio, né, entre os que estão na ativa, e não foram a esse encontro. Forças Armadas recusaram convite para a reunião de Bolsonaro com embaixadores. Esse é um negócio patético, né? Ministros militares ali fardados nessa situação. Mesmo Paulo Sérgio Nogueira, que é do Exército e ministro da Defesa, também não falou nada, entrou mudo e saiu calado nessa história. Pois bem, e aí aconteceu um fato muito importante que se soma a outros tantos que se deram aqui no país, em várias instituições se colocando contra esse comportamento do Bolsonaro, inclusive instituições que eram consideradas muito próximas e muito influenciadas pelo bolsonarismo, como a Polícia Federal, procuradores da República, Ministério Público pelo país inteiro, magistrados pelo país inteiro, instituições de cidadania no país inteiro. Então o Bolsonaro está muito isolado. Ninguém disse uma vírgula a favor de Bolsonaro no meio dessa história. Isso não é pouca coisa. Aí o governo americano... E, gente, quando a gente fala do governo americano, não é nenhuma subserviência a outra nação. É que nós temos que considerar, assim, de uma forma fria, de uma forma racional, que quando uma nação que detém o maior poder militar, o poder econômico, que controla o Fundo Monetário Internacional, que controla o Banco Mundial, que controla setores importantes da economia do planeta, quando eles se pronunciam, por mais que o presidente atual esteja lá mais desgastado, o presidente dos Estados Unidos, a sua vice, enfim, mas nós estamos lidando com o pensamento do Estado norte-americano e não de um governo, como eles enxergam o que está acontecendo aqui no Brasil. E a nota deles foi muito grave, porque foi depois do relato que os emissários daqui do Brasil fizeram ao Departamento de Estado nos Estados Unidos, que reportaram lá a presidente, a vice-presidente, a presidente do Senado, e eles orientaram aqui que a nota fosse dada desautorizando o presidente do nosso país, praticamente chamando o Bolsonaro de imbecil, de cretino, né? Pode parecer que estou exagerando aqui, mas se a gente ler o que eles escreveram aqui, que eles mandaram, o recado é esse. Íntegra do comunicado da assessoria da Embaixada. Como já declaramos anteriormente, as eleições no Brasil são para os brasileiros decidirem. Os Estados Unidos, vejam, é o país que está falando, é o governo Biden. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. O país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores. Dizendo que Bolsonaro mentiu, né? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. As eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo. Não só eles estão dizendo que Bolsonaro é um mentiroso, é uma pessoa que quis engrupir os embaixadores, como ainda disseram o seguinte: o que o Bolsonaro disse não vale nada, o que vale é o que nós já sabemos sobre o sistema eleitoral brasileiro. Estamos confiantes que as eleições brasileiras de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado. Cidadãos das instituições brasileiras continua a demonstrar seu profundo compromisso com a democracia. À medida que os brasileiros confiam em seu sistema eleitoral, o Brasil mostrará ao mundo mais uma vez a força duradoura de sua democracia. Gente, pancada atrás de pancada. Os jornais estão repercutindo no mundo inteiro esse tipo de situação inusitada. Vários colunistas falando dos crimes que eu tenho apontado aqui que Bolsonaro cometeu também. É só a gente dar uma passeada aqui. Eu fiz a minha representação, fiz o meu papel enquanto cidadão também, junto ao senhor Augusto Aras, também
a PGR, elencando esses crimes que o presidente da República cometeu e outros que ele anda cometendo também, que os partidos e as instituições estão ainda sem perceber, né? O uso eleitoral, né, nessas marchas para Jesus, encontros com evangélicos para tirar proveito político, para fazer campanha eleitoral antecipada, o uso de dinheiro público para motociata, para estadias, para a estrutura toda do governo, o uso da TV Brasil, enfim, não foi só nesse encontro de segunda-feira não, mas quem sabe isso esteja acendendo as luzes para outras situações. E aí eu fecho nosso encontro aqui com a coluna do Vinícius Torres Freire, onde ele diz o seguinte: o golpe de Bolsonaro não virá, apenas continua. Ele sugere aqui que o Bolsonaro está fazendo essa presepada toda, essa espuma toda, e no final ele diz: na última hora Bolsonaro pode tentar trocar a ameaça de baderna por um acordão com o Congresso, com o Supremo, com tudo. O delinquente e seus cúmplices generais saíram impunes, anistiados em retirada para reorganizar tropas e voltar ao ataque assim que possível. Então, gente, seria uma hipótese, né? Uma saída, né? Um grande acordão, mas diante da corrosão que está acontecendo, diante do isolamento, acordão com quem? Alguém que está em desvantagem vai fazer acordo de que forma? E aí eu remeto vocês a uma questão. Por que Bolsonaro ainda não caiu? Por que ele não caiu na época da pandemia? E por que ele ainda não caiu agora? E por que estão esticando agora? É muito difícil que se tenha algum tipo de movimento para expeli-lo do poder com tantos crimes, tantas iniquidades. Bom, se Bolsonaro não estivesse presente no debate do dia de hoje, que força de direita nós teríamos nesse debate? Ou não teríamos uma força de direita? Que tipo de debate nós teríamos agora, às vésperas das eleições presidenciais? Nós estaríamos discutindo pautas morais, pautas aleatórias, ou estaríamos discutindo economia, o que Paulo Guedes fez com o nosso país, privatizações, se é possível reverter privatizações, se é possível reverter direitos sociais que foram roubados do povo brasileiro, a reforma da Previdência que jogou na miséria, no futuro, uma série de cidadãos brasileiros, a nossa Amazônia, as nossas riquezas energéticas, nosso parque industrial, enfim, o que nós estaríamos discutindo? Como vocês podem ver, a presença de Bolsonaro no debate hoje simplesmente neutraliza o debate. A gente fica na angústia de decidir entre o processo civilizatório ou na manutenção da barbárie. A quem isso interessa? Remeto essa pergunta para você, mande seus comentários para cá e mais tarde eu volto para repercutir, inclusive, as respostas que vocês vão mandar aqui, os comentários de vocês. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, vamos seguir em frente, faltam 73 dias e a gente vai conseguir virar essa chave, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde.